Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Já perceberam que tem novidade, né? Gostaram? Se gostaram, já aproveita, coloca aí no comentário, coloca um joinha, um novo logo. Bom, para você que não me conhece, sou o Carlos De Paula. Seja bem-vindo ao nosso podcast. O nosso intuito aqui é trazer pessoas que contribuem com a trajetória que ela tem, que ela contribui com a gente sobre conhecimento, sobre despertar interno. Eu sempre falei isso para vocês, começa dentro da gente. E que também a gente possa, de alguma forma, contribuir e ajudar você que está passando por um certo momento, de achando que o mundo caiu para você, mas não, você também tem muita capacidade interna de fazer aquilo que você deseja. Basta você querer, certo? O convidado de hoje, ó, prepara ó, papel, caneta, porque hoje é dia de aprender. Aprender até fazer isso que eu estou fazendo aqui. Como eu brinquei com o Cadu um pouco antes aqui, que é, Cadu, hoje eu estou nervoso, cara, nervoso, com dor de cabeça, porque eu estou com um especialista aqui em comunicação. Além de ele ser jornalista, então você já entendeu? Então, assim, eu tenho que prestar atenção da forma que eu escrevo, da forma que eu falo. Mas, se eu não for do meu jeito, como ele também já me adiantou, se não for do meu jeito, deixar as coisas acontecer, claro que aprimorando, vocês não vão entender nada que está acontecendo aqui, né? Por isso que eu quero apresentar a vocês meu convidado de hoje, que é jornalista, comunicador, palestrante e mentor de pessoas. Fernando, seja bem-vindo. Meu querido Carlos, Muito obrigado mais uma que vez. satisfação te reencontrar, estar aqui nessa nova temporada, né? Exato. Porque o que importa é isso, é jogar o outro jogo, né? Que jogo que é esse que a gente quer estar adiante? Que jogo que é esse que a gente quer estar acima? Com quem que a gente quer jogar? É passar a escolher, né? As partidas que a gente vai desempenhar. Para mim é uma alegria falar sobre comunicação, sempre vai ser. Aliás, é a única coisa a qual sei falar, porque é o que eu fiz na minha vida, é o que eu venho fazendo nos últimos. Esse ano são 23 anos de carreira. Né? Então, eu vivo disso. Tem depois eu vou até pegar o nome de um mágico que eu gosto muito de mágica, né? Legal. Essa eu não sabia. Acho que é no Netflix, se não me engano, já vou deixar uma dica aqui que chama Mágica para a Humanidade, Mágica para Humanos, alguma coisa assim. Quer ver? Vou até procurar aqui para dizer para você e dizer que eu copiei uma frase dele. É Mágica para Humanidade. Deixa eu ver aqui se é esse o nome. Isso, Magic for Humans, que é um reality show de mágica que é feito pelo Justin Willman. O Justin Willman pega temas do nosso cotidiano e vai testar na rua, sabe? A questão de amor, de saudade, de sentimentos. E aí ele transforma isso em mágica e torna muito divertido. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, né? Que ele passou a vida inteira, né? Fazendo mágica para os seres humanos. E hoje ele tenta entender com a mágica o que é o ser humano. Nossa. E eu faço isso com a comunicação. Ele fala algo nessa linha. Eu passei a minha vida toda atuando na comunicação. E hoje eu uso a comunicação, né? Eu fiz comunicação para os seres humanos. E hoje eu uso os seres humanos, né? A comunicação para entendê-los e a próprio ser humano para entender a comunicação. Né? Então, eu copiei essa frase dele e é fantástico. Então, é basicamente isso que eu venho fazendo. Então, estar aqui hoje, poder falar sobre isso, a importância de se comunicar bem, das pessoas colocarem para fora, né, a sua verdade. Todo mundo tem a sua verdade, né? Eu acho isso espetacular e agradeço por estar aqui num momento tão especial do teu programa. Muito obrigado. E eu falei para eles, viu, galera? Já vou comentar para você. Eu gosto de comentar o que acontece um pouco nos bastidores, né? Eu falei, Fernando, eu escolhi você. Ou ele se escolheu. Porque a gente se conheceu exatamente nesse estúdio aqui, através de uma alguns amiga anos, nossa. né? 2022 ou 23, talvez. 23. Pois olha só como passa o tempo. E aí eu a conheci por aqui e eu falei, a forma dele falar, e aí eu fui investigar um pouquinho sobre, né? Então, além de tudo, jornalista, comunicador, palestrante, também tem o lado da comédia. Tem. A comédia, ela fez parte da minha vida num período que eu estudei comédia stand-up, fiz o curso da escola do Fábio Lins, que é um grande comediante do Multishow, né? É um cara fabuloso. Eu fui para aprender roteiro, para me aprimorar em roteiro, acabei experimentando, gostei disso, fiz muitos shows
no interior de São Paulo, aqui em São Paulo, um grupo de comédia que era o Só Pra Rir aqui. Lá no interior eu tinha o Morada, né, que eu sou natural de Araraquara, no interior de São Paulo, e Araraquara é a Morada do Sol. Então nós temos o Morada, que era um grupo de comédia lá no interior. Aí veio a pandemia, acabou atrapalhando um pouco os nossos sonhos de prosseguir. Tenho amigos que seguiram, tal. Como eu não era da minha profissão, eu acabei não seguindo, mas eu uso os elementos de comédia nas minhas palestras, nas minhas apresentações, porque a comédia é fundamental, né? Não o escracho, eu não estou dizendo escracho, né? Mas o bom humor, a leveza, né? Eu acho que rir é um excelente remédio. Isso é um baita de um clichê, mas é verdadeiro. Rir é um excelente remédio. Tem hora que você deixa eu rir, porque agora já foi tudo, né? Agora já acabou tudo, já aconteceu o que tinha que acontecer, eu vou dar risada, né? Acho que isso é fundamental. A comédia, eu não estando mais no palco fazendo comédia, muita gente pede para eu voltar, inclusive, quem sabe, né? Quem sabe. Mas ela permeia o meu cotidiano, porque senão, cara, a gente fica louco, mais louco do que a gente já tá. É verdade. É verdade. Faz muito sentido. E você já deu até eu tenho uma pergunta aqui, viu, galera? Eu fui atrás, né, de roteiro aqui, porque... para pra pensar, eu aqui, né, um aprendiz... E eu não escondo nada. Muito bom. Eu aqui como aprendiz, né, dessa área da comunicação aqui, um intruso, mas eu já pedi aqui, já comentei, né, comentei com o Fernando que vou me aprimorar, cara. Vou aprender a fazer aquelas perguntas que vocês gostam de assistir, do que tá aí no YouTube. Mas ele me falou, é isso, é aprendizado, com o tempo. Então eu preparei um roteirinho aqui rápido, né? Então me perdoem aí os mais experientes, mas eu vou acabar lendo aqui, né? Porque para seguir um roteirinho bonitinho aqui, né? Fernando, como você comentou de Araraquara, né? Então tava aqui, né? No meu script aqui. Você nasceu em Araraquara, né? No interior de São Paulo. Sim. E desde cedo sonhava em ser comunicador, né? Desde sempre. Nem desde cedo. Isso quem conta é minha mãe. É muito engraçado porque quando eu era criança, né, há 40 anos quase, a gente não tinha esses monitores de televisões modernos, né? Eram aquelas caixonas gigantescas, né, que ficavam na sala. A televisão era uma por casa, né? Você não tinha... E tinha casas que nem tinham televisão, que as pessoas ficavam na janela para ver isso. Na época da minha mãe, ela contava quando chegou a primeira TV a cores ali na rua, no bairro onde ela morava, as pessoas iam à janela para ver, olhar a casa do vizinho que tinha uma TV a cores. Então eu achava que, sem brincadeira, tô dizendo isso sério, é pra valer, eu achava que as pessoas que apareciam na televisão moravam lá dentro da televisão. Por sorte, graças a Deus, minha mãe nunca deixou eu abrir a televisão, né? Imagina só, eu não estaria aqui para contar essa história, de ter tomado um choque. Então, eu sempre fui fascinado por televisão em especial, né? Porque era uma caixa que eu ficava ali olhando e tinha gente ali fazendo coisas, etc e tal. E, curiosamente, a minha mãe brinca que eu ficava, desde bebê, no carrinho de bebê, quietinho na televisão, assistindo telejornal. Olha que loucura, né? As crianças assistindo desenho, eu sempre fui apaixonado por desenho, obviamente, até hoje, né? Mas eu gostava de ver telejornal. Olha. Então tá loucura, aí. Né? Jornal. Por qual motivo, né? Não consigo te explicar. Ok. Mas isso foi entrando em mim desde tenra idade, desde jovem, e sempre quis fazer isso. E aí o que acontece? Aí quando você vai crescendo, etc., eu sempre tive uma paixão muito grande na escola pela disciplina de história, em especial. História, geografia, tal, língua portuguesa, porque você desenvolve... Eu nunca fui bom com números, nunca fui bom com fórmulas. Então matemática, física, química. Eu tenho um grande amigo meu que foi meu professor de química, até hoje é meu amigo. Ele também é mentor de alunos que querem passar exclusivamente vestibular de medicina, que é o Edu Dias, né? Ele é de Ribeirão Preto. Foi meu professor de química e hoje ele fala assim, hoje eu posso te dizer, a gente já fez palestras juntos, né? Ele falou assim, você é um baita comunicador, mas era um medíocre aluno de química. Nossa. Você realmente não servia para isso. E não adiantava a gente ali ficar tipo forçando, porque a gente via que você não era para isso, você era da comunicação, né? Muito bom. E aí, por que eu gostava das aulas de história, Carlos? Porque eu via os livros de história contando as coisas, né? Que aconteceram. E eu ficava pensando, poxa, quem que estava lá para dizer que é exatamente como está aqui no livro hoje, né? Então, de duas uma, ou era o historiador,
né, que faz esse trabalho de recontar a história e de contar a história, eu falei assim, ou era um repórter, de todo lugar tinha que ter um repórter para noticiar essas coisas, ou alguém que anotasse o que estava acontecendo para guardar isso para o futuro. Uhum. Então eu tinha essa visão. Ou historiador, talvez eu tivesse sido um ótimo professor de história, né, como tenho também um outro querido amigo, professor Edu Baez, que é um dos grandes treinadores, o canal dele no YouTube é maravilhoso, ensina história com o Edu Baez, né? Ele é de Paulínia, um baita professor. Eu falava assim, Edu, ou eu ia ser um professor de história como você, mas o que não me levou para a história, aí sim para o jornalismo, se eu fosse professor de história, eu ia contar as coisas que já aconteceram. Eu, como jornalista, eu quero estar no lugar para contar as coisas que estão acontecendo. Que vão virar história, não o que já foi. Faz sentido? Faz sentido. E isso já de grande, né? Você chegou a essa... Na adolescência, tá? Porque aí você vai ter que fazer um vestibular. Você tem que escolher uma profissão. Eu acho isso cruel demais. Aos 17 anos de idade, você já escolheu o que você vai fazer pelos próximos 40. Ó, tá, é verdade. Até hoje. É o modelo, eu acho muito ruim, muito cruel. Dito isso, não estou aqui criticando o formato de educação brasileiro, mas eu acho que como gente, você nem é tão gente com 17 anos. Você não sabe muito. Eu não sabia, você vê, eu tinha essa dúvida, etc e tal. Mas fui. E graças a Deus fiz essa escolha. Mas logo assim, adolescente, eu já fui matando essa vontade. E aí o que acontece? Eu era muito tímido. Não parece. Pois é. Eu ainda sou, eu sou tímido para algumas. Hoje eu sou treinado, eu me treinei, tive bons professores e mentores, mas no fundo eu ainda sou tímido. Né? Vindo para cá, eu falei assim, pô, o que eu vou falar lá, né? Será que eu comento com a minha mulher, eu comento com as pessoas que são mais próximas, quem é mais próximo de mim sabe que, na verdade, eu tenho um treinamento bom, né? Mas você fica ali tímido, você fica, pô, mas o que eu vou contar ali? Será que as pessoas já não estão cansadas de ouvir sobre esse assunto? E não, né? Dá pra gente conversar, mas eu ainda sou tímido. Eu era muito tímido na minha adolescência, né? E teve um dia que fizemos um trabalho de escola e sobrou para eu apresentar. E na hora de apresentar esse trabalho, eu vi toda a turma ali me olhando. E eu gostei de estar ali. Nossa. Com a atenção das pessoas em mim. E não por uma vaidade, mas é porque eu tinha que falar um negócio pra eles. Eu tinha que passar aquilo que eu estudei. Certo. Então, pô, que legal que estão prestando atenção no que eu fiz, não em mim. No que eu fiz. No meu trabalho. Que até hoje tem que ser isso, né? Porque se você quer ser grande, não seja só por você meramente. É a visão que eu tenho, mas pelo que você faz. Porque a gente vai embora. A gente estava comentando aqui, né, antes do programa, da passagem do meu pai. Meu pai morreu do nada, então a gente vai. As coisas que a gente faz ficam. Né? Essas são permanentes. E ali eu gostei disso. Eu falei, então eu acho que eu tenho um jeito para levar mensagens. Para me comunicar. Porque tudo que a gente faz é isso, é uma troca de mensagens. Sim, é uma troca, exato. Porque comunicação você não faz pro espelho. Você com você mesmo. Isso é uma coisa, né? Conversa de maluco. Conversar com você mesmo. É importante a gente falar com os nossos próprios miolos. Mas a gente vive em sociedade. Sim. Nós temos que nos comunicar o tempo todo. Tanto que, já pegando um gancho aqui sobre isso, tanto que a comunicação, normalmente, para a grande população, ou para a maioria da população, ainda acha que a comunicação é só o falar, né? Mas a comunicação, ela tem a escutativa, ouvir bem, saber estar presente. A comunicação assertiva, a comunicação não violenta. Porque quando a gente fala de líderes e de empresários, como é que você se comunica com os seus funcionários? Com os seus colaboradores? O jeito, né? Eu hoje, eu ministro oficinas de comunicação assertiva, de comunicação não violenta. Eu fui estudar os ramos da comunicação. Então tem muitas facetas. Não é só aquilo aqui, eu tô falando, a obrigação é tua de entender. Isso. Não, você tem que cuidar disso. Eu sei que você faz isso aqui. Você tem um cuidado para que as pessoas te entendam, porque senão o público vai embora. E hoje, meu amigo, aquela caixa de televisão antiga é bem diferente disso aqui. Isso aqui, se não tiver bom, eu pulo para mais um, e nunca mais eu volto a ver o teu conteúdo. A televisão do caixote antigo, da minha época, as pessoas tinham que esperar a hora do Jornal Nacional. Porque era lá que elas iam se informar. Não tinha outro lugar. Verdade. No rádio.
no jornal que vinha de manhã, hoje, o jornal que vem de manhã, se você não lê ele até 9 horas da manhã, não precisa mais ler. Já perdeu a validade. Que loucura. Verdade. Então hoje tem esse excesso. Então nós temos que cuidar como a gente faz a comunicação. Né, hoje, com tanta possibilidade de a gente alcançar conteúdos, eu falo que eu brinco que a gente sofre de uma infoxicação, que é uma intoxicação de informação. Então hoje nós somos curadores de conteúdo. Em que sentido? Por exemplo, eu sei que o Carlos fala sobre empreendedorismo, sobre uma série de assuntos ligados a isso. Então eu sei que no canal do Carlos, lá no podcast dele, eu vou encontrar esse assunto. Então eu me conecto com você. Porque eu sei que você é um curador desse assunto. Você seleciona as pessoas que vão vir aqui, os temas que vão vir aqui. E se eu me conecto com isso, eu estou aqui. Por exemplo, Fernando fala sobre automobilismo. Se eu gosto de automobilismo, eu vou lá ver o que ele fala. E aí cada um fala do seu jeito. Tem gente que discorda de mim, das minhas opiniões no automobilismo. Tudo bem. E faz parte da comunicação. Faz parte da comunicação. Mas eu estou ali no meu espaço de falar e hoje, com a tecnologia, as pessoas estão ali no espaço de discordar. Eu não quero mais ver o Fernando, eu vou ver o Flávio Gomes, eu vou ver os meninos do High Speed, eu vou ver o Grande Prêmio. Tem um leque. É verdade. E hoje as pessoas, é muito diferente dessa época do caixote, né? Porque eu também sou dessa época, tá? Não parece, mas eu tenho 42 anos. Olha aí, ó, tá dormindo no formol, né? E eu me lembro muito dessa época para assistir algo, tinha que esperar o horário que era determinado A grade? Pela grade. É a grade. E era aquilo. Era novela, sempre é o horário tal. Era a novela das 8. Das 8. Era assim que se falava, né? Exatamente. A propaganda não era nem o nome da novela, era a novela das 8. Tela quente, nossa, era pra assistir um filme. Isso, segunda-feira à noite. À noite. E parava de brincar, corria pra poder assistir. Isso. Cara, então, hoje em dia não, você escolhe como você falou, né? Não gostei, eu passo, não gostei, eu passo. Então, vem muito hoje em dia a galera falando sobre a guerra de atenção, né? Mas essa é uma guerra. Essa é uma guerra de atenção. Porque tudo é on demand, é quando você quer, e aí eu tenho que disputar a tua atenção à tapa. Que loucura. É uma loucura. É uma loucura. Essa questão da grade me lembrou uma vez um caso que um amigo meu me provocou. Ele falou assim, tô com uma dúvida do meu filho aqui. Eu acho que você pode me ajudar. O filho dele tinha 5 anos. Não. Eu falei, mas qual que é a dúvida do seu filho que você, que é o pai, não pode ajudar? Eu falei, não, você não é da comunicação? Nós estávamos assistindo televisão, ele contando. E aí apareceu na TV, domingo, 3 horas da tarde, no canal lá vai passar o filme e tal. Ele ia lá, filho, domingo à tarde a gente vai assistir. E essa criança, filho dele, já é dessa geração. E desde cedo ela já tá assim. Ela virou pro pai e falou assim, pai, por que domingo 3 horas e não agora? No streaming é agora. Você escolhe o filme que você quer. Não é? Você tem a Blockbuster aqui. Você tem uma locadora aqui. Aí eu respondi pra ele assim, eu vou ficar te devendo, né? Porque a gente não tem como explicar esse conceito de grade, de horário, sendo que a gente tem tudo ao nosso alcance. Se eu quiser ler notícia agora aqui, eu vou ler notícia. Se eu quiser ver a última edição do Jornal Nacional aqui, eu vejo. Mesmo tendo passado, tá lá no Globoplay. Sim. Se eu quiser ver o Jornal da Manhã, tá lá no Globoplay. Então é tudo ao mesmo tempo e agora. É bom? É bom. Mas é ruim? Também é ruim. Porque a gente, com tanta coisa, quando falta, eu brinco que é igual um cachorro de rua que foi adotado. Ele estava na rua e não tinha comida toda hora. Não tinha. Às vezes não, tal. Esse cachorro é adotado. Se você puser um pratinho de ração ou um saco, ele vai comer inteiro, ele não tem limite. Porque ele não sabe quando vai ser a próxima refeição dele. Ele tá com aquele vício da rua. Tá. Você entende? Entendi. Então, ele tá se intoxicando, mas ele fala assim, não, gente, é comida, eu não sei se eu vou ver isso de novo. Ele tá com aquela ideia. Hoje é isso que a gente tem, esse excesso, a gente vai comendo. Vai se enchendo de informação e de coisas que a gente vai se intoxicando.
Por exemplo, é muito legal, os streamings de filmes são maravilhosos. Eu adoro sentar à noite com a minha mulher, falar assim, vamos assistir uma coisa, uma série, etc. Só que a oferta demais também é prejudicial. Às vezes a gente fala assim, ó, temos 2 horas até um compromisso nosso, dá pra gente assistir um capítulo daquela série. Ou vamos ver um filme. Nós temos 2 horas aqui para até o nosso próximo compromisso. A gente passa 1 hora e meia e não consegue escolher de tanto que tem. E aí você perdeu o tempo e já não vai assistir mais nada. Então é legal, mas como é que é legal? Como é que a gente está preparando essas pessoas para isso também? Para esse excesso de oferta. Aí é o tal do crescimento de ansiedade, crescimento de outras coisas que não eram comentadas na época da televisão grandona. Isso. Porque a gente tinha contato com as pessoas. Hoje as pessoas não têm contato com as pessoas. Eu dou sempre esse... Não tem. Eu dou esse exemplo. Porque eu era viciado em locadora de filme. Na época que tinha carteirinha da locadora de filme, né? Então eu ia lá em Araraquara, que nem um maluco quando eu saía da escola, que um período eu estudei à tarde, então eu saía da escola à tarde, eu já ia para a locadora, eu tinha uma locadora que era na esquina debaixo do meu colégio. Por que eu ia correndo lá? Porque era sexta-feira. Era o dia que você podia levar 3 fitas para casa, sendo um lançamento. E o lançamento você tinha 24 horas para devolver. Isso Porque mesmo. o que acontece? Um baita filme que saiu do cinema, era caríssimo, o dono da locadora comprava 2 ou 3 cópias. Só. Missão Impossível, 1996, acho, 98. Tinham 3 cópias na locadora, então você tinha que ir lá correndo. Aí você pegava outros 2 filmes para poder devolver na segunda, se você levasse aquele mais 2. Isso. Aí você pegava 2 filmes, ou, olha a importância do curador, que é o que nós fazemos aqui, nós selecionamos as coisas. O curador era quem? O balconista da locadora. O que você me indica? Ou você ia buscar aleatoriamente. Hoje no Netflix, estou usando só como exemplo, não estou falando especificamente, você tem tantos X streamings, você está assistindo um filme, se você não gosta, o que você faz? Ah, chega, isso aqui tá chato. Na locadora você pagou por aquela fita, eu vou assistir até o fim isso aqui. É horrível, eu tô detestando esse filme, mas eu vou assistir até o final porque eu paguei. Era essa a sensação. Eu não vou, me recuso a desperdiçar, porque você não tá ali com um catálogo de 1 zilhão de coisas pagando uma mensalidade que isso se dilui no valor do acervo, né? É verdade. Você vai assistir filme o resto da vida. Agora, olha que filme porcaria. Todo mundo assim na sala, né? A mãe já meio dormindo, o pai já meio assim, mas então vamos assistir esse filme porque a gente já pagou a alocação. Então hoje mudou isso. A gente não se força mais a nada. Nem a pensar um pouco mais, aí um pouco mais de profundidade e fazer isso na comunicação. Porque as coisas estão vindo o tempo todo. Tá na nossa cara. Hoje, pô, você tem o celular, você tem a televisão, você entra no elevador, tem uma tela conversando com você, passando notícia, passando informação. Em todo lugar. Todo lugar virou uma forma de comunicar. Mas eu não sei se a gente está sabendo dosar bem. Digamos que não. Eu tenho uma filha de 23 anos, não. Você tem uma filha de 23 anos? Tenho uma filha. Eu tenho. Puxa vida! Comecei cedo. Começou cedo, dá certo, dá certo. A maturidade bateu na porta. É isso tal, aí, mas... é. Hoje em dia, alguns amigos os amigos da época da televisão de tubo, tem crianças pequenas e eles veem eu passeando, né, com a minha filha, com a minha esposa e tal, e, pô, você só vive passeando e tal. Eu falei, então, na época que vocês passeavam, eu já tava trabalhando, porque eu e minha esposa trabalhando que tinha que sustentar. Exatamente. E hoje é isso, cara, que eu crio. Então hoje eu vou pra balada com ela, mostrando como que é um pouco da rua. Isso. Mas, como você falou, o excesso, literalmente, quando chega em casa, na rua, literalmente a gente tá curtindo. Quando chega em casa, ela entra pro mundo do quarto dela e celular. É um mergulho, né? Um mergulho total. E me preocupa, mas eu enxerguei também situação que, assim, muitos momentos, tipo, pô, né, sai do celular, ou não, fica aqui com a gente e tal. E tava criando um tumulto. E eu falei, já sei. A forma de fazer não é chegar lá, como na nossa época, né, que hoje em dia não se apanha, né? Na nossa época, apanhava, hoje em dia não se pode bater sendo até preso. Que qual é a forma de eu me comunicar isso com a minha filha dentro de casa? Isso. Qual é a forma? Então eu comecei a me perguntar
para não criar aquele conflito, para não criar aquela briga. De tipo, o que ela tá vendo, não preciso ficar investigando, é aquilo, eu passo sempre a confiança para ela, eu não fico em cima dela. Então é isso, a minha preocupação é isso também, como que a gente traz essa comunicação para dentro de casa? Porque isso aqui tomou lugar, né? Hoje em dia a pessoa não quer falar com você, e tá cheio de problemas, mas ela fica ali no celular e não quer conversar, não quer resolver os problemas. Sim, e você já reparou também que agora a gente tem que estar disponível para todo mundo a qualquer hora? Sim, se te mandei mensagem porque você não respondeu. Isso. Se é verdade. Antes, só tinha o telefone fixo. Quantas vezes você ligava, fulano não tá. Se não tá, não tá. Não tá. E a pessoa tá lá e tipo, se alguém me ligar, né? Também tinha isso. E ok. Vida que segue. Agora aqui, meu amigo, você mandou uma mensagem, se você não respondeu em 3 minutos, ou já vou ligar 190, porque o sequestraram, sumiu, tá desaparecido, abduzido, ou você cria uma briga de... Cara, e eu às vezes, eu tô fazendo outra coisa, eu vi tua mensagem, eu já até tirei aquele negócio do azul do WhatsApp, para que as pessoas, para que eu não fique na ansiedade de ver que a pessoa viu e não respondeu, e para que a pessoa não fique também me cobrando. Então, é um voo cego. E eu tô aqui, por exemplo, eu tenho grupos de jornalismo, etc. Aí, alguém posta alguma coisa no grupo. Eu não posso ver agora, eu tô às vezes numa gravação, como eu tô aqui. Eu não vou responder ninguém aqui agora. Eu tô numa gravação, tô num outro compromisso. Aí jogou no grupo, aí vem no privado. Você viu no grupo? Lá. Se eu não vi no grupo, eu não vou ver aqui, porque tá dentro do mesmo negócio. Então, pelo amor de Deus, saiba esperar. E outra, aquela coisa assim, já deu problema trabalhista isso. No judiciário, causa trabalhista. O cara fala, pô, cara, eu tenho minha carga horária, eu trabalho das 9 às 18, das 8 às 18, sei lá, enfim. O chefe manda 11 horas da noite um relatório para eu ler, para eu dar um parecer. Isso dá problema na esfera trabalhista. Porque isso nos coloca 24 horas em cadeia. Mas nós não precisamos estar 24 horas em cadeia. Isso não é comunicação. Isso é a infoxicação. A comunicação, aí é o Fernando que está falando, viu, gente? Vocês estão abertos aí a discordar. Ela tem que ser feita tempestivamente. Tem que ser feita na hora certa. Do jeito certo. Senão, vai dar ruído. Tempestivamente. Tempestivamente. Do jeito certo, no canal certo. Sabe, por exemplo, eu sei que eu tenho pessoas que eu conheço que não gostam de falar o telefone. Eu mesmo não gosto muito de falar o telefone. Então, para essas pessoas eu não ligo, eu mando mensagem. Funciona melhor. Ok. E áudio? Eu não tenho problema com áudio. Legal. Eu, particularmente, pode mandar áudio à vontade. Tem gente que não gosta. Isso, tem gente que não gosta. Tem gente que só conversa com áudio. Porque é mais prático. Porque é uma pessoa que está sempre o tempo todo mexendo em alguma coisa. Não dá para parar. Vou parar aqui agora e vou escrever. Ok. A gente tem que encontrar a comunicação que seja fluida. Né? Que seja aquele rio bonito correndo em direção ao mar. Né? Não que tenha toco, pedra, curva, que vai parando tudo ali, né? Tem um sofá ali que cai ali, o estrado de cama. A comunicação ela tem que ser fluida. E hoje nós temos que nos preocupar com isso. Com o modo de fazer, né? No livro de receitas da comunicação, o modo de fazer. Não adianta você ter os melhores ingredientes. Eu gosto muito de fazer analogia com comida, que eu adoro cozinhar também. Não adianta você ter ali os melhores ingredientes se você não souber como usar. Você vai errar a receita. Entendeu? Não adianta usar os melhores, fazer um bolo. Usar os melhores ingredientes, até acertar o modo de fazer, pôr no forno e esquecer de ligar o forno. O bolo não vai crescer. Certo? Então, é uma conjunção, a comunicação é uma conjunção de coisas. É o tempo certo. O tempo, eu aprendo muito isso com a questão da comédia. E comédia é tempo. Verdade. Patrick Maia, que é um dos grandes comediantes stand-up do Brasil, dono do Clube do Minhoca, ele falou uma vez, eu nunca esqueci isso, ele falou assim, a piada, né? A comédia tem a piada. Quando você faz a piada, é como se você atingisse, né, a pessoa com a flecha do cupido, assim, né? Se a piada pega, ela vem no coração, a pessoa dá aquela risada gostosa e tal. Agora, se a piada erra o tempo, né, e você faz uma piada que não é para aquele lugar, não é adequada, etc. E você sabe o que parece? Quando você pega um ovo e joga na parede, sabe? Aquela coisa... E desce, escorrendo, horroroso. Isso é a falta do tempo na comunicação, é jogar um ovo na parede.
Né? E quando você acerta é igual o Cupido. Acertou o coração, já era. Tá. Por isso que Porta dos Fundos, né? Um que Sim. pô, praticamente abriu a porta É. aí pra grande galera aí da comédia. Cara, não, mas não foi Porta dos Fundos. Eu falei deles aqui porque me recordei aqui de que existe um treinamento pra galera literalmente não errar o tempo, né? Sim. Existe uma profissão aqui. É timing. É timing. E vi isso, claro, pelo YouTube, mas eu não fazia a noção. Claro que assim, acredito que, pô, eles roteiro, tal, tem Sim. todo o passo a passo para poder apresentar. Mas, pô, quando você assiste uma comédia e tal, um teatro, não passa na cabeça que o cara estudou tudo aquilo. Não, é porque tem muita técnica envolvida. Ah lá. Né? Você se aprimora. E você testa também. Ali no meio tem testes. Dentre aquele texto todo, Certo. tem coisa que eu vou testar. Deixa eu ver aqui se isso aqui é legal. Cria agora, tal. Ah, riram disso, não riram daquilo. Então, próximo show eu vou aprimorar melhor isso aqui, vou aumentar isso aqui. Eu não lembro quem falou uma vez que tinha uma piadinha. Não sei se foi o Matheus Ceará. Tinha uma piada que era curta e ela colava bem. Ele começou a aumentar essa piada. Sabe quando você vai pôr no fermento no negócio? Ele falou, cara, quando eu vi, eu fazia uns 10 minutos de show com aquela piadinha que eu fui esticando. E eu vi que as pessoas iam gostando. Eu ia esticando. Virou um caos de 10 minutos quase. Do meu show com aquela piada. Então, ué. Ou seja. Mas só tem um jeito de se fazer. Fazendo. Que é isso que o Fernando me falou aqui, tá? Antes de eu começar aqui. A gente tava conversando aqui. Você só vai melhorar fazendo. Então, estou aqui novamente com vocês. Aprendendo. Não, tá não pode parar, né? Tá indo muito bem, Ah, muito legal. É isso aí. Fernando, tem um ponto aqui, né, que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante. Que você é um jornalista multimídia, né? Isso. Então, e eu gostaria que você contasse aqui agora um pouco sobre essa evolução, né? Então, assim, já entrando realmente na sua carreira como jornalista, né? Então, vem desde lá de Araraquara e tal... Passou toda essa história de tipo o porquê que isso de alguma forma te motivou, né? Então, era por que as pessoas estão dentro da televisão, isso eu achei muito massa. Que loucura, né? Procura dentro da televisão, não quebrou que volta a televisão. Essa evolução que você teve, então, já dentro do jornalismo, que seria que o jornalismo impresso, você chegou a trabalhar por ele, né? Sim. Então, você saiu do impresso, aí passou pelo rádio, aí veio pela TV, que foi TV regional de Araraquara. Isso. E essa transição assim para diferentes mídias, né? Depois da mudança aqui para São Paulo, que segundo os amigos que me ajudaram a fazer o roteiro, em 2016. Isso, vim para agora em abril são Paulo, 10 anos. 10 anos em São Paulo, capital, né? Para atuar em grandes redes. A primeira foi a Jovem Pan ou foi a Gazeta? Foi a Jovem Pan. É a Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é um jornal do Paraná que eu fui. É jornal e site, era multiplataforma. Era multiplataforma já? Isso, já tinha vídeos no YouTube. Nossa, a Gazeta do Povo, ela. Cara, eu lembro da Gazeta do Povo do jornal. Sim. Que era. Como eu sempre gostei de negócios, informação mais culta, digamos assim, cara, e me indicavam o Jornal do Povo. Eles são um grupo fantástico. Eu trabalhava com médico na época. Sim. E eles liam muito Gazeta do Povo. E eu. Cara, por quê? Porque meu intuito era assim, eles ganham bem, eu queria ganhar bem. Aí eu via que o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Aí eu vi que os diretores leiam Gazeta do Povo. E eu começava a ler e bugava a minha mente. Sim. É como se fosse um inglês, porque eram uns assuntos mais... a escrita era bem diferente e tudo mais. Gazeta do Povo. Isso. Cara, desculpa aqui. Eu fui falar de política na Gazeta do Povo. Né? Isso, cara. Era muito legal. E eu cheguei a participar durante, acho que foram 2 ou 3 anos, de um programa que era um blog. E o blog tinha um programa diário, junto com a Madeleine Lasco, que é uma das grandes jornalistas políticas do Brasil, que está no Antagonista atualmente. E a gente fazia um programa de humor político. Então a gente brincava com as coisas que estavam acontecendo em 2016, 17, 18. Seria tipo um Cacete Planeta? Olha, tem um pezinho disso. Tem um pezinho disso. Então a gente falava das notícias sérias e as notícias absurdas a gente puxava pro humor.
Nossa. Né? Então era um escracho, tinha políticos que ficavam bravos com a gente. Caramba. Mas era divertidíssimo, divertidíssimo. E foi lá na Gazeta. E na Jovem Pan eu vim a convite da Jovem Pan aqui de São Paulo, porque nessa época eu estava lá em Araraquara numa emissora da Jovem Pan, local. Então conheceram o meu trabalho e fizeram esse convite para eu vir para São Paulo. Lá no interior eu passei por tudo. Eu fiz jornal, impresso, fiz assessoria de imprensa, assessoria política, rádio, televisão, né? Fiz SBT lá no interior. Eu era do grupo da IPTV, que é a maior afiliada da TV Globo, né? Do Brasil é a IPTV. Empresas maravilhosas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu não gostava muito, Carlos, de usar a palavra sorte, mas eu entendi que a sorte, isso eu aprendi com o Silvio Santos, que é talvez um dos meus mentores na comunicação, né? Talvez não, com toda certeza. Que a sorte ela é a conjunção, né, da oportunidade com o que você faz com aquilo. Né? É o momento certo, é o cavalo que passa selado. Isso é a sorte, né? Não é meramente um acaso. É você estar pronto no momento certo. E aí a oportunidade acontece, e isso aí a gente chama de sorte. Então eu sempre tive a sorte de trabalhar em grandes empresas e pessoas que me deram muita ajuda. Tive muita porta na cara também, ouvi muita barbaridade, sabe? Eu já ouvi assim, você nunca vai trabalhar em televisão, você não tem perfil para televisão, né? Eu nunca contrataria você, prefiro contratar uma moça bonita que vai chamar mais atenção, e não tem problema, pode contratar as moças bonitas também, só que eu acho que essas moças devem ser contratadas pela sua capacidade, né? Nós não podemos colocar a mulher como objeto, eu acho isso horroroso, acontecia muito na televisão, sabe? A mulher virava um enfeite, né? Meramente, então isso melhorou muito, espero que as empresas estejam cada vez mais atentas a isso. Hoje tem governança, compliance, uma série de coisas que as emissoras têm que estar atentas, né? Mas naquela época você já deu esse bate-pronto? Ah, já ouvi de tudo, já ouvi de tudo. Quando eu cheguei em São Paulo... Eu gostei mais da sua resposta do que... Mas olha, eu vou te dizer, quando eu cheguei em São Paulo, na Jovem Pan, eu vou dizer isso, eu nunca disse em lugar nenhum. Eu nunca falei sobre isso. Eu ouvi, acham que eu não ouvi, mas eu ouvi. Que se tiver assistindo, pode mandar pra pessoa, inclusive. Assim, eu cheguei do interior, fui pra Jovem Pan, em 3 meses ou 4 meses eu já estava fazendo parte da equipe do Jornal da Manhã, que é o maior jornal do rádio brasileiro, até hoje. Né, a apresentação do Joseval Peixoto, né, com Denise Campos de Toledo, que é minha amiga até hoje, o Joseval, meu amigo até hoje, né, Tiago Berraich, né, o Marco Antônio Villa naquela época, grandes personalidades do jornalismo que eu era fã, passaram a ser meus colegas de trabalho. E aí com 3 meses eu viro repórter do Jornal da Manhã, e com 6, 7 meses eu ganho o meu programa na Jovem Pan. E gente que estava lá há muitos anos nunca tinha conseguido isso. Aí a frase que eu vi era essa: eu não sei para que trouxeram esse caipira do interior. Nossa. Sendo que, olha, a gente está aqui na frente da Casper Libero, todo ano sai 70 formados. Para que foram buscar esse caipira no interior? Eu ouvi, as pessoas acham que eu não ouvi. E eu ouvi isso mais de uma vez. Aí eu falei, Agora... Beleza, então. O caipira do interior vai mostrar que ele tem o arrocha. Aí é isso. Isso tem que ser. Para muitas pessoas, isso, ai meu Deus do céu, olha como. Não. Combustível. Exatamente, como fala. Esses tipos de. Cutucou a vara, né? A onça com a vara curta. E E com o meu trabalho eu vou mostrar. Não vou passar em cima de ninguém. Até chegar a Jovem Pan, você já tinha passado por jornalismo, já era formado em jornalista, já tinha passado, né, como você falou, no interior você fazia de tudo um pouco. De tudo um pouco, você tem que fazer. E esse é um grande diferencial quando eu cheguei aqui. Isso, porque você já estava ali sabendo... Você se vira, né? Porque no interior você não tem a mesma estrutura que você tem na capital. E lá você é contratado para isso, mas porém precisamos executar. Quantas vezes eu terminava de apresentar um jornal na hora do almoço, tipo o Balanço Geral, aí na sequência tinha um programa feminino, né? Acabava, então, meu cenário tá aqui onde eu tô. Onde você tá é o cenário do programa feminino. Então, tchau, gente, até amanhã e tal. Aí tinha que virar só as câmeras e começar. Aí não tinha cinegrafista. Eu acabava o meu programa, eu ia ser cinegrafista do outro. Do outro programa, olha isso. Entendeu? Então, quando tinha um problema na rua, que dava um pau no equipamento, muitas vezes eu sabia como resolver.
Falei, não, daqui deixa que isso aqui eu sei, aqui eu já vi muito. Mas onde você já viu isso? Falei, meu amigo, já andei por aí. Né? Isso aqui resolve desse jeito, improvisa assim e tal. Mas como é que você sabe disso? Tem um repórter que sabe disso. Assim, os repórteres trabalharem em local pequeno sabem. Porque você tem que aprender a fazer de tudo um pouco, né? Não que isso seja bom, mas isso resolve. Resolve. E tinha comédia já dentro? Da Jovem Pan? Não, veio depois de São Paulo. Em São Paulo. A São Paulo, comédia veio em São Paulo, né? Eu fui fazer em 2018. Né? 2 anos depois que eu já estava aqui, que eu fui me aprimorar na comédia. Mas sempre fui um cara de contar piada, né? E as pessoas, eu fui incentivado pelos meus amigos. Falei assim, não, cara, você é um cara. Começou a ter esse boom de comédia stand-up. Você tem que ir lá ver qual é que é, fazer. Eu falei, não é simplesmente fazer. Eu quero. Acho que tudo demanda um estudo, né? Você tem que se aprofundar. E quando eu descobri que tinha um curso. Você falou, opa, peraí. É uma chance boa de eu aprender outras coisas, como roteiro, etc e tal. E ver se é isso. E foi muito divertido. Quando você veio para São Paulo a convite, né? Foi a convite da Jovem Pan ou da Gazeta do Povo? Da Pan. Chegou a pintar algum medo no sentido de, tipo, pô, vou lá para Grande São Paulo? Apesar que, assim, por ser repórter, você já deve ter vindo para São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Carlos, uma coisa é você estar nos lugares como turista, outra coisa é você vir com a mala e cuia. Se eu tive medo, eu saí de Araraquara com uma mala na mão para morar numa pensão. Pensão? Numa pensão. Que é o que dava o dinheiro. Tá. E eu tive 2 dias para fazer essa escolha. Quando a Jovem Pan me chamou, eu falei assim, olha, a gente gosta do teu perfil, a gente quer te oferecer, etc e tal. Mas, é repórter iniciante, salário de iniciante. E só. Não tem muito o que mais te oferecer. E eu falei, pô, é um desafio pessoal, né? Eu sei que eu sou um bom profissional, que eu vou dar o meu melhor. Mas e como pessoa? O Fernando como gente? Okay. Esse era o desafio. Sair da casa dos pais, morar sozinho, se virar, etc. Não morrer. Acho que esse é o ponto principal. Ainda mais no interior, não né? Pô, você é do. Né? Vai pra Grande São Paulo? É lógico, o negócio é assustador. E eu vou te falar, peguei um ônibus da Empresa Cruz, que é o ônibus que faz a rota Araraquara-São Paulo. Como eu andei nesse ônibus, minha Nossa Senhora. Você decora o caminho. Você pega a Bandeirantes e a Washington Luiz, você olha então os radares. Impressionante. Aí, bom. Carlos, eu vi com uma malinha de roupa e só, e um livro. No segundo degrau do ônibus na rodoviária do Tietê, a hora que eu olhei assim, ó, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Agora eu já pedi demissão lá. Nossa, já não tem mais. Agora, aí eu olhei assim, da escada, juro por Deus, da escada do ônibus, do segundo degrau, a hora que eu olhei assim, a hora que chega ali na rodoviária do Tietê, aquilo é uma confusão de gente, né? Plataforma 60 e tanto, aquele gente indo e vindo, os carregadores, né? Aquele povo de amarelo. Ônibus saindo para todo lugar do Brasil e até alguns países da América, né, saem por ali. Eu olhei assim, ó, fiz assim. O que eu fiz da minha vida? Mas agora não tem volta. Queimou ponte, amigo. Exatamente. A turma ali atrás querendo descer. Vai, meu amigo, você já chegou, se vira. E aí eu falei assim, vai ou racha, né? Porque voltar ia ser uma vergonha tremenda na minha cabeça. Ok. Os pais, como que reagiram? De eu ir? Deram toda a força. A decisão de ir e tal. Meus pais sempre foram incríveis, né? Meu pai foi meu primeiro patrocínio, eu falo, né? Que ajudou a bancar os meus sonhos, as minhas produções. As minhas primeiras produções foram independentes. Como é difícil você conseguir um espaço na TV com 16, 17 anos. Então o que acontece? Meu pai se virou, eu me virei juntos, nós compramos equipamentos de TV para eu montar uma produtora e comprar o meu horário na televisão. Pera, calma aí, vamos lá. Só dar uns 2 passos para trás. Vamos lá. Então, tá. Então, na TV regional, quando você foi entrar na TV regional, você já teve ali o seu estágio, que é os equipamentos. Comigo mesmo. Você tá brincando. Não é possível. O que acontece? Eu sempre gostei de televisão. Agora fiquei curioso. Eu comecei com 16 para 17 anos em jornal impresso. Né? Ok. Maravilha, eu entrei no. A história é muito bacana. O Jornal Imparcial ele existe até hoje, acho que já está com quase 90 anos o jornal. Imparcial. Isso, morreu no ano passado a dona Cecília, que era a dona do jornal, esposa do seu Paulo Silva, ela que me deu a primeira oportunidade na vida. A primeira oportunidade foi com 14 anos, que saiu um texto meu num jornal, foi com 14 anos, num jornal chamado Jornal de Araraquara. Mas exercer a profissão
Eu, com 16 anos, tinha passado no vestibular de jornalismo em Araraquara mesmo, porque eu já estava em vias de ver um emprego. Então eu não prestei outros lugares. Estudar fora, essas coisas, não. Eu fiquei em Araraquara, porque eu tinha já vista de um emprego. Né? Aí fui lá falar com ela que eu queria ser repórter. Porque na minha cabeça eu ia mudar o mundo sendo repórter, né? Que é o que você acha no começo de qualquer carreira, que você vai mudar o mundo. Aí, então fale com a dona Cecília. Aí chega a dona Cecília, aquela matriarca, sabe? Aquela avó. Aquela senhora grande, assim. Ela tinha uma... A dona Cecília tinha uma presença. Ela, pois não, garoto. Mas então eu quero ser repórter aqui. Aí ela olhou bem pra mim e disse, mas quantos anos você tem? Eu falei, 16. Você estuda? Eu falei, estudo. Tô terminando o ensino médio nesse ano, vou pra faculdade ano que vem. Você estuda em que horário? De manhã. Vem aqui amanhã, 2 horas da tarde, pra gente ver o que a gente faz. Pô, pronto, falei, já era. Estourei, a manchete agora é minha, eu vou ser a capa do jornal. Eu fui no dia seguinte. E aí ela chegou e falou assim, menino, você vai... Tinham acabado de descarregar umas chapas de impressão, chapas de chumbo, da Agfa, que é o que faz a matriz do jornal, né? Das rotativas, a coisa mais linda, uma máquina que imprime jornal. Você vai aqui no Estadão, na Folha, até no interior que é menos máquinas, né? Era a coisa mais linda. E por que eu vou dizer isso? Porque eu cheguei já pronto para escrever minha primeira reportagem. Ela falou, garoto, faz o seguinte, pega essas chapas, bota na Kombi que você vai pra gráfica. Eu fiquei louco da vida. Nossa. Ela tá desperdiçando esse talento aqui. Que abusado. Que abusado. E aí eu entendi, e ela me explicou, se você quer aprender a fazer jornal, você tem que aprender como que ele é feito de cabo a rabo. Vai lá pra gráfica saber como que sai o jornal. E ali, a hora que eu entrei, aquilo foi uma coisa... O cheiro da tinta, o barulho da rotativa, aquilo rodando papel, papel entrava aberto, já saía dobrado o jornal, uma coisa maluca, aquelas máquinas alemãs, a Heidelberg. Eu falei, cara, que coisa maluca. Eu agradeço a dona Cecília até hoje, porque ela me ensinou. Faleceu ano passado, eu tive a chance ainda de escrever para o jornal um texto especial, uma homenagem a ela no ano passado. Me procuraram para isso, porque eu falei, a minha vida, se eu tô aqui hoje com você, Carlos, começou lá. Sim. Né? No Imparcial, quando ela olhou esse garoto, e aí depois ela, você vai começar no caderno de cultura. Aí o que eu fazia? Eu redigia, eu passava limpo textos de articulistas que chegavam lá ainda datilografados. Nossa. Né? Era a época que um computador tinha internet. Né? A gente fazia o jornal, saía no papel vegetal pra gente fazer o fotolito que ia pra essa chapa. Era muito arcaico ainda, né? As coisas mudaram muito. Câmera ainda... eu fui uma das últimas turmas de fazer foto com filme. Eu sei revelar filme. Caramba. Aprendi na faculdade. Que fica naquela sala escura, você passa ali os produtos químicos e tal, pra fixar a imagem, né? Tinha arquivo de foto, de papel. Era foto do prefeito. Tinha lá uma pasta. Prefeito fulano. Sei lá, vamos usar essa hoje. Caraca! Era assim, então era muito divertido. Raiz, então, raiz. Raiz. E ali comecei. Aí pra eu ir pra TV, como eu sempre gostei de televisão, era difícil você conseguir espaço. É difícil você bater na televisão e encontrar uma dona Cecília que fala assim, venha. Nem que você comece no mais básico do básico para virar alguma coisa. E aí eu percebi que eu podia comprar o horário. Nossa. E fazer uma produção independente, mas para isso eu tinha que ter uma produtora. E aí fui juntando dinheiro, comprei tinha um amigo meu que tinha uma ilha de edição, né, um computador, uma câmera semi-profissional. Pra época já até estava muito boa. E ele estava indo embora para a Austrália. Então ele vendeu. Estava vendendo tudo da vida dele. Carro, móveis, inclusive essa ilha de edição. E eu usei, já era uma ilha de edição bem usada. Eu acho que eu usei ela por mais uns 6 anos. Uou! Caraca! Mais uns 6 anos. E com essa câmera que eu tenho guardada até hoje, né, essa é uma peça, uma relíquia. Foi minha primeira câmera. E foi o que começou a me dar esse espaço. Foi isso que eu falo do patrocínio, que foi lá, ajudava a bancar. Até eu começar a fazer meus programas, se tornar algo interessante, pensar num conteúdo que seria legal para minha cidade. As pessoas começarem a assistir, para depois de eu ter audiência, as pessoas na rua me verem, me reconhecerem, começar a ter o quê? O comercial. As pessoas quererem colocar sua marca junto comigo. Então, foi uma construção de anos. Anos.
Ou seja, você já iniciou, né, ou seja, no sonho, né? O sonho já era literalmente fazer Sim. o que você faz hoje, digamos assim. Que é o microfone na minha mão, câmera E contar e história. vambora. Que lindo. Eu sou um contador de histórias. Olha ou seja, se a gente for olhar, né? Desde quando você comentou, sempre gostei de história, geografia. Então, isso foi dando essa base. Isso. E você nunca desistiu daquilo que você. Nunca. Cara, Nunca. Até porque eu sempre via isso como uma diversão. sempre via como uma diversão? Ah, porque é divertido pra mim isso, não é trabalho. Caraca. Cansa, lógico que cansa. Tem dia que você quer matar 10, 20 pessoas, mas para mim ainda é divertido. O dia que deixar de ser divertido tem que parar. A leitura pra você é diversão? Sempre. Como que eu vou ler algo e ser divertido? Deixa eu ser um pouco mais a fundo nisso. É, Como que funciona a sua mente nessa questão de eu ler? Porque assim, nossa sociedade não tem o costume de ler, certo? certo. Não é cultural e também não fomos ensinados. Uhum. Talvez nem dentro de casa, porque nossos pais talvez não teve a oportunidade. Sim, E os professores também acabavam não incentivando, digamos assim. Nem todos, né? Alguns. tá certo. E aí você veio me falar, em 2026, Uhum. que é divertido ler. Como que funciona a sua mente, né? Como que a gente pode passar isso para as pessoas? Ó, que é divertido ler. Ficou confuso aqui Pra mim é muito simples. Eu vou te explicar. A leitura me transportava para lugares que eu nunca pude ir. Então não é qualquer leitura, certo? Toda, pra mim toda. Toda, legal. Por exemplo, um livro. Um livro de Livro de história. negócio. Um livro de negócio. Ali vai me transportar para aquilo que o autor está fazendo. O que ele está querendo dizer com aquilo? Eu vou associar aquilo para o meu crescimento. E tudo que é benéfico para mim é divertido. Tá bom. Que legal, tô aprende. contigo. Porque o que eu aprendo, o que me acrescenta é divertido. Não é divertido somente no sentido de dar risada. É divertido no sentido de, pô, foi legal. Para mim é divertido aprender. Se eu estou lendo um livro de histórias, né, vai lá, As Mil e Uma Noites de Sherazade, eu me transporto para a Arábia das Mil e Uma Noites. Eu me deixo levar pelo conteúdo. Isso me diverte. Porque eu nunca estive lá, não sei se vou estar um dia. Nossa, peguei. É se transportar na leitura. Eu fui alfabetizado com o Gibi da Turma da Mônica. E vou dar um disclaimer aqui. Eu leio até hoje o Gibi da Turma da Mônica. Que é o meu jeito de me divertir depois de um dia ruim. Ou de um dia pesado. É o quê? Eu respeitar a minha criança interior, que é o tema da minha mais recente palestra. Minha mais nova palestra é resgatar a nossa criança interior. O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Ler revistinha da Turma da Mônica. Você faz isso com 40 anos, Fernando? Faço. Hoje eu leio uma revistinha daquela em 5 minutos, 10 minutos. Mas são 10 minutos do meu dia que eu me renovo. Porque eu me deixo permitir o Fernando, criança, que queria voltar à escola para ler uma revistinha da Mônica. Eu fui alfabetizado com isso. Minha mãe comprava para me ensinar a ler e escrever. Tanto que eu escrevia com letra de forma no começo, igual nos balões de fala. E eu tive a grata oportunidade de poder dizer isso para o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, em uma entrevista que eu tive com ele umas 2 ou 3 vezes. E eu contei isso para ele. Falei, Maurício, se hoje eu sou jornalista, eu escrevo e conto histórias, é porque eu comecei lendo as suas. Eu fui alfabetizado com a Turma da Mônica. Ele ficou maravilhado. O Maurício fez 90 anos agora. Né? E aquela turma é maravilhosa. Os filhos dele que tocam ali. Até hoje esse mundo encantado. Porque transporta as pessoas. Outra coisa, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Eu quando era... É muito bobo isso. Quando eu era criança eu tinha muito medo de palhaço. Não sei porquê. Não há uma razão. Hoje eu sou apaixonado por circo. Palhaço. Eu acho que quando eu entro num circo, sempre que eu vejo um circo eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Porque me transporta também. Sabe esse negócio que eu falei? Me leva para um lugar. Eu acho lindo o lúdico. Eu acho lindo a brincadeira. Eu acho que coloca a gente num estado de graça, sabe? Tira a gente. Tudo que tira a gente
do duro, do real, momentaneamente, porque não dá pra viver no mundo do Peter Pan. Sim. Mas por um momento é bom a gente se elevar. É como você tá mergulhando. Cara, Você mergulha é uma das coisas mais incríveis que existe, né? É outro mundo que você tem embaixo d'água. Só que você tem um limite, né? Senão você não respira. Aí você volta a outro. Entendeu? Você vai mergulhar, deixa levar. A hora que você estiver já bem abastecido ou no limite, você volta, né? Pra viver a tua vida na superfície de novo. essa analogia eu gostei. Faz sentido ou é muita viagem? Não, gostei. Ó, gente, eu não uso drogas, tá? Ó, é água, não é vodka. Eu tô limpo aqui, viu? Nossa, não é por nada não, mas acho que esse assunto aqui ele daria um outro podcast, tá? Sem dúvida, quando quiser. Porque vem essa conexão, né? Como que eu... Porque hoje é muito a pesquisa, né? No Google é como, né? Então qualquer plataformas que existe por aí, Sim. tem lá uns limites lá, os gráficos lá que fala que como fazer tal, como fazer isso. E me veio isso, como que eu faço essa ligação do lúdico, de ir ao circo e literalmente eu me conectar com aquilo e ficar no meu acesso criança. Isso. Passa a ser divertido quando a criança comanda. Por isso que eu falei que não pode ser o tempo todo. Porque se você deixar só a criança, ela vai bagunçar, ela vai riscar a parede. Você tem que ter um momento da criança vir de volta. Porque a gente elimina a criança da nossa vida. Isso. Quando a gente é criança, a gente inventa brincadeiras, tem gente que inventa amigos imaginários, né? E aí o que os nossos pais falam? Eles falam pra gente: para de criar, para de inventar, bobagem. Aí a gente cresce, aí você vai trabalhar. O que teu chefe pede? Cria um negócio aqui novo, inventa um negócio pra gente vender mais, cria uma campanha pra gente... Como é que você vai criar e inventar se quando você era criança mandaram? Quando você tá na idade, que a gente é uma esponja, para poder absorver isso, você foi podado ali. Sim. A criação e a inventividade fica muito mais difícil depois de adulto, se você cortou isso. Então por isso que eu falo, é o momento que eu deixo a minha criança assumir o negócio. Quando eu venho para cá, eu deixo a minha criança me trazer. Quando eu vou narrar corrida, eu deixo a minha criança... Por quê? Porque quando eu era criança eu adorava assistir corrida. Quando eu era criança eu adorava comunicação e estar num estúdio, eu queria estar no estúdio de televisão. E eu fiz disso meu ofício. Eu gosto muito, Carlos, de uma banda chamada Pedra Letícia, do humorista Fabiano Cambota. Fabiano Cambota é um cara genial, saiu de Goiás, veio para São Paulo para tentar a vida com uma banda de rock e de humor. Não tem espaço nenhum para isso. Né? Só que ele tem os fãs dele, a banda é conhecida, é um pouco de nicho, mas ele virou um humorista conhecido nacionalmente, apresenta programa de televisão e tal. E ele tem uma música que chama Rotina, que eu acho maravilhosa. Legal, porque todo mundo, os amigos dele, tiveram... Inclusive meu irmão, que é meu empresário, ele é médico. Ah, é? Ele fala. Ele conta isso. Conta. Meu irmão é médico, eu virei músico. Né? Então, o que as pessoas fazem, né? Quando você tem uma rotina normal. Você trabalha durante a semana e passeia de final de semana, viaja de final de semana. Essa é a vida normal. Aí ele fala, eu trabalho de final de semana, que eu sou o quê? Músico. Então o que você chama de férias, eu chamo de rotina. O que pra você é férias, pra mim é minha rotina. Nossa, então é muito legal isso. Então eu trato a minha vida assim. As pessoas vão pra uma televisão, pra uma gravação, quando elas estão numa diversão. Então pra mim é diversão o dia inteiro, todo dia. Né? Mesmo que as coisas sejam pesadas, quando eu fazia noticiário de polícia, 10 anos da minha vida, eu fui repórter policial. Né? Tanto aqui como lá no interior. É pesado. Só que eu não podia deixar isso me levar. Eu não podia levar as notícias para casa. Eu informava da maneira correta, como se deve, mas isso não é divertido. Acabou a gravação, pum, eu desligava junto. Senão, cara, você pira. Você já fazia esse trabalho de... Opa, você tem que dizer, senão você pira mesmo. E num determinado momento, passados 10 anos, eu falei, gente, eu preciso parar de fazer isso. Eu tô me tornando uma pessoa fria. Né? De tanta coisa ruim que você acaba vendo. Então é isso, é deixar o lúdico tomar os espaços, deixar essa criança
às vezes, assumir o controle do videogame. Né? Que a vida é um videogame, né? Você tá ali jogando enquanto a gente tem a chance de estar ali. Cara, olha, realmente a gente vai precisar tocar nesse assunto. Mas aproveitando, porque você é, trata, né? Trata não, você ajuda as pessoas com a sua mentoria de acionar esse lado criança, Isso. que é difícil hoje em dia. É quase impossível. Quase impossível, certo? É. Tá. Gostaria, assim, brevemente, uma pessoa que é ali a sua mentorada, que você poderia compartilhar com a gente, que foi, não vou falar difícil, mas desafiador, mas que ela conseguiu fazer essa conexão, assim, de deixar a criança soar e hoje ela te agradece, sabe aquela coisa? Tem um caso que é emblemático para mim, era uma professora universitária, Universitária. no norte do país. Nossa. E ela tinha um bloqueio muito grande para chegar no último estágio da carreira dela, que era professora titular da Universidade Federal, não lembro o estado agora, eu lembro que era no norte. Então ela já era professora universitária, mas ela podia galgar o posto máximo da universidade, que é como titular de uma cadeira específica. E ela não conseguia. Aí eu falei, eu vou investigar o que está acontecendo. E aí o que acontece? Ela lá no norte, eu aqui em São Paulo, os nossos encontros eram virtuais. Então eu comecei a observar alguns traços nela. Uma pessoa muito com medo de falar comigo, se abrir e tal, etc. Sempre estava vestindo cores escuras e o rosto sem cor, assim, sabe? Uma coisa muito limpa. E aí eu fui entendendo. Falei, me conta da sua história, etc. Ah, eu perdi minha mãe muito cedo, fui criada pelo meu pai e meus irmãos. Meus irmãos sempre foram da roça, eu fui a única que quis estudar. Estudei, virei professor, passei no concurso, professor de faculdade. Pô. Aí eu falei assim, deixa eu entender, você dá aula na faculdade? Ah, dou aula há 20 anos na faculdade. Estou solteira, tal, não sei o que tem, né? Eu vivo só aqui na capital. E eu falei assim, deixa eu entender uma coisa. Se você tiver muito destaque, você tem medo do que seus irmãos vão pensar e seu pai? Porque era para você estar lá, como eles, na roça. Aí eu achei o acesso. Porque quando criança, ela foi criada para ser mais uma ali. E ela se desgarrou. E ela acha isso ofensivo. Por que ela não conseguia? Porque era uma banca de homens, predominantemente, que ia entrevistar ela para conseguir esse posto mais alto. Ela não conseguia se relacionar com homens, solteira. Ela falou, não, isso aí você não tem que pedir permissão para homem nenhum. Olha onde você já chegou. Se você já chegou até aqui, por que não seguir um pouco mais? E eles vão ter orgulho de você. Eles vão perceber que você escolheu trilhar o seu caminho, o caminho que aquela criança quis trilhar. E nós trabalhamos muito isso nas mentorias. Eu falei assim, eu vou te dar um prazo, senão ela ia perder a possibilidade. Eu quero que você agende a sua entrevista para subir de cargo. Aí um belo dia ela me manda uma mensagem dizendo, agora eu agendei, não tem volta. Eu falei, eu vou estar com você, me avisa, 5 minutos antes de você entrar, me liga, que eu vou estar com você. Nós vamos estar juntos, eu, você, sua criança interior. Né? Nossa, que lindo. E, na hora de falar com eles, pô, você já é professora daí há quanto tempo? Se divirta na hora de falar. Porque você é dona daquilo. Pô, você já faz isso há... Agora, se você fosse professora de matemática e tivesse que dar uma dissertação sobre história do Brasil, pode ser que você não ia se dar bem. Agora você vai falar sobre uma coisa que você ama. Ela era professora de física, se não me engano. Olha que loucura, né? Pra mim é uma loucura. Ela falou assim, eu consegui. Eu passei. E aí, com as outras mentorias, eu já fui vendo ela usando roupas mais coloridas, usando maquiagem. Depois encontrou um namorado e aí a vida se encarregou de fazer com que ela se redescobrisse. Porque ela tinha enterrado essa criança. Eu fico muito feliz. É um dos casos que eu mais me marca. Tem um outro também de uma empresária do interior
que vivia em pé de guerra com os funcionários, mas ela adorava o comércio. Você tem que... Falei, passa essa loja para o teu filho. Você não gosta de pessoas. Você não pode estar liderando pessoas porque você não tem esse perfil. Eu vi as coisas, como ela traduzia isso, e se você não está sendo feliz. Ela tinha uma outra coisa que ela tinha que lidar com. Ela tinha uma rede de óticas, se não me engano. E ela detestava falar com ela era muito estúpida com as pessoas. Ela não tinha, e você não tem trato com pessoas. O que você. Ah, meu negócio, eu tinha um negócio de paisagismo ali do com planta. É isso. Vai. Onde você trabalha sozinha, mais feliz, é o seu perfil. Não se force a isso. O filho que ia assumir as lojas, ela não deixava, porque ela não achava que ele tem a capacidade. Assim, e você tem. Você está se desgastando. Você está criando. Os funcionários dizem que preferem ele, e ele está querendo. Confie nele. E aí as lojas continuaram. Ela é muito feliz fazendo o que ela faz, enfim, e deu tudo certo. Então é buscar o que se adapta, né? Sim. E deixar. Você é infeliz e você não gosta disso. Né? Igual uma criança, quando você. Hoje, eu com 40 anos, estou reaprendendo a minha reeducação alimentar. Porque eu achava que não era legal. Então, toda vez que eu via um brócoli, quem olhava o brócoli não era o Fernando de 40 anos, era o Fernando de 9, que não. Eu parecia criança quando eu via uma salada. Então, eu não aprendi quando deveria. Então, eu estou aprendendo hoje, você entendeu? Junto com isso. Então, são ligações que a gente está na nossa vida atual que tem a ver com o nosso passado. E isso não se resolve só em terapia, né? Porque hoje em dia... Terapia é fundamental. Fundamental. Eu não digo que não. Eu mesmo fiz muita terapia para eu entender alguns pontos. Se a gente não tem que fazer terapia por necessidade, a gente tem que fazer por merecer. A gente merece. Você entendeu? E eu indico para todo mundo. Ah, claro. Eu indico para todo mundo. Cara, faz para você olhar para você. Porque é isso. É sobre você. E aí você vai se descobrindo. Tanto que eu só tô aqui por isso, tá? Porque, então. Um beijo pra minha psicóloga. A terapia é uma visão de fora. Porque a gente tá aqui, ó, no nosso dia a dia. A terapia é alguém que vai fazer isso aqui, ó. Vai ver o que você tá contando e fala assim, olha, pelo que eu vejo, igual eu como mentor. Pelo que eu vejo, são coisas aliadas, né? A mentoria, a terapia. E sempre mexendo com o interno. Sempre mexendo com o interno. E teve casos que eu já tive que falar assim, olha, meu trabalho é até aqui. Daqui pra frente é terapia. Você só vai conseguir avançar comigo essa da loja, eu tive que falar isso. Resolve primeiro isso aqui. Senão a gente não consegue seguir aqui. E eu não sou terapeuta. Tem gente profissional pra isso. Você tem que se resolver. Aí do lado profissional, eu continuo. É por isso que você falou, né? Anda em conjunto, né? E não dá pra enganar as pessoas. Eu, pelo menos, não consigo. Na sua parte, não. Não consigo, pelo amor de Deus. Porque você pode causar mais problema do que ajudar. Nossa, até depois da terapia, eu comecei a ler sobre essa parte mental. Cara, eu fui me aprofundando. A cabeça comanda tudo. Cara, que máquina, que é isso aqui? Eu sabia, e foi como você falou, né? Eu tirei o cabresto assim, eu falei, E olhando só pra mim. E uma outra coisa que eu aprendi, né, nessa trajetória foi isso. Quanto mais eu olhava pra mim, mais eu via que as pessoas... Cara, por que você tá feliz, velho? Por que você... Eu falei, cara, eu tô normal. Pra mim era normal. Não, mas as pessoas já estavam vendo que realmente tinha alguma coisa diferente em mim. Você começa a ficar mais iluminado. Mais iluminado. E você contagia o ambiente que você tá com isso. Muitas pessoas que a gente não conhece que entram no lugar e falam assim, ih, olha lá, chegou. Mas vou te falar também, eu já tive um desafio de sair também, né? Você, não é por nada não. Uma pessoa me falou de fora e falou assim, tem gente querendo apagar sua luz, hein? E eu, tipo... Aí eu, a pessoa te falou isso, você não pegou? Falei, olha, eu escutei, mas eu não interpretei dessa forma. Assim, o que ela falou é problema dela e tá tudo certo. Isso, vai ter muito disso. Cara, mas é muito doido. Assim, hoje em dia o pessoal diz, mente blindada, tal, não sei o quê. Aí essa minha amiga falou, sua mente tá blindada. Eu falei, cara, eu nem sei o que você tá falando. Eu tô tão preocupado comigo. Isso. Eu tô jogando o meu jogo aqui, você entendeu? Que não tá espaço pra isso. Se o brilho tá incomodando, colega, mete um óculos escuro, porque vou continuar assim. Olha essa analogia, tem que anotar. Entendeu? Mete o óculos escuro. Bota uma máscara de solda. Gostei. Né, que a solda elétrica aqui, o negócio vai sair faísca pra todo lado, entendeu? Verdade. Olha, Fernando.
Realmente a gente tá chegando, infelizmente, cara, que papo gostoso. Mas eu volto se você quiser. Não, vamos marcar um pra gente se aprofundar nisso. Claro, vamos embora. Porque além de eu gostar, eu acredito que algumas pessoas também. Acredito não, as pessoas também procuram isso, né? Tem umas pesquisas também que rolam por aí. Eu vou aprender a pegar os números, deixar anotado para poder passar. Legal. Porque é importante isso também, né? Eu tô aprendendo, porque o comunicador tem que ter dado, né? Que é muito importante esse lado da gente falar depois da pandemia. Não, galera, na verdade, a gente sempre teve, como o Fernando acabou de relatar aqui, né? Pessoas que já estavam travadas, era antes da pandemia, acredito, né? Sim. Muito antes. Sim, né? Isso sempre foi. Sempre foi, né? Às vezes existem momentos e situações que evidenciam mais os problemas. Né? A pandemia foi um divisor de águas, só muita coisa. Sim. Né? Por exemplo, pessoas que a gente julgava que eram importantes para nós, nós vimos que não é. Pessoas que a gente achava que estavam distantes se aproximaram. Olha isso. Não tem? Todo mundo tem. E eu tenho pra mim, assim, a analogia que eu trago. Cara, o universo teve que mostrar isso pra gente. Foi. E é isso mesmo. É exatamente isso. Pegou esse tabuleiro aqui, ó, e chacoalhou. Porque se ele deixasse do jeito que tava... aí tem a outra. Os humanos que estragam a vida, né? Sim. Pois é. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Imperfeitos. Né? Ou imperfeitamente perfeitos. Você que escolhe. Você escolhe qual caminho que você Exatamente. quer. Ô, Fernandão, além da mentoria, que eu me recordei, né? A gente comentou isso um pouco antes, mas sobre as suas funções, porque você é multifacetas, né? Multimídia, digamos assim. Então, hoje, além da mentoria, que mais? Olha, quem mais você executa? Para pagar o leite das crianças, né? Para pagar o leite das crianças. As crianças que eu ainda não tenho, né? Então, as crianças que eu ainda não tenho, elas bebem uísque, gostam de coisas. Brincadeira, gente. Muito bom. É o seguinte. Porque tem um ponto aí que eu quero. Eu sei que você vai falar dele, mas eu já vou aproveitar aqui e fazer, porque sou apaixonado por Fórmula 1. Uhum. Cara, que meu irmão me ensinou desde criança. Que legal, fico feliz. Saiu brasileiro e tal, mas eu ficava assistindo. Isso. Porque o esporte é legal. É isso. Não me fala sobre o nome, eu me perco no nome. Não, eu paro pra sentar. Muito obrigado. Eu aciono a criança que é dentro de mim. É isso, você traz um resgate. Pra mim é a mesma coisa. Muito obrigado. Me traz um resgate da memória de infância. Eu não tava assistindo a Fórmula 1 só pelo Senna. Cara, eu gosto da competição. Isso. Aquilo tocou em você nessa fase, você vai levar isso pra sempre. Cara, muito obrigado. Você entendeu? Me recordei aqui. Por que fazemos o que fazemos? Tem um porquê. Tem um porquê. Né? E aproveitando só um outro dele, que eu vou deixar aqui o Fernando falar, mas que no kart, quando eu fui andar a primeira vez, sonho, cara. Eu lembrei, sabe o quê? Eu fechei e eu andando aqui, ó, no kart. Não, a primeira vez eu fui, aí era um sol de lascar, todo mundo era profissional, aí me dei mal, assim. Passei até mal porque tava muito sol. Isso. Que é no interior, né? No interior as pistas grandes. Putz, cara, desculpa. Na Granja Viana? Não. Mais pro interior. Valinhos. Tem Valinhos, tem em Nova Odessa. Nova Odessa. Eu tava dessa aqui. É a minha pista favorita. Eu fui na Nova Odessa. Nossa, cara, um sol de rachar. Enfim, aí passei mal, tal. Aí eu fui depois com um outro grupo de amigos. Uhum. E quando eu entrei lá, eu olhei assim, cara, ninguém era profissional. Aí eu falei assim, eu vou ser o primeiro, cara. Aí eu passei um amigo meu, tinha o pódio. Sim. Bati no primeiro, falei, cara, é isso aqui, ó, que eu vou vir buscar. A hora que eu entrei, eu lembro que eu andando. Aí eu lembro uma cena que abaixa, né, pra cortar o vento. Isso. E eu abaixava, como eu sou grande. Pra gente é mais complicado. É mais complicado. Eu abraço o volante pra poder. Eu abaixo. Só dou uma olhadinha pra ver até onde que é o ponto pra eu frear, né? Senão eu vou embora. E eu lembro que eu chorei. Uhum. Eu chorei que. Obrigado, cara. Era a criança dentro de mim. Cara, eu chorei porque eu via na televisão. Tudo que eu vi na televisão eu quero ver presencialmente. Então, tanto que viajar, Rio de Janeiro, perigoso. Cara, eu fui com a minha família. Imagina. Que isso, cara? Perigoso, enfim. Aí no kart chorando e tal, aí ganhei o primeiro lugar. A galera, todo mundo, pá, não sei o quê. O Carlão bateu não sei o quê e rodou. Eu falei, cara, eu tava focado só em uma coisa só. E aí a menina falou, cara, aí, geral perguntou, por que você abaixou? Falei, pra cortar o vento. Ela, pô, não sei o quê, a galera foi entendendo.
Mas assim, eu fiquei realizado. Aí o pessoal falou que eu bati e tal. Eu falei, não, tudo bem. Nessa próxima rodada, que era a segunda, pode deixar que eu vou pra último. Aí eu tava chegando em segundo. E aí eu fui ficando fraco, né? Fui ficando fraco e tal. Cansa. E aí quando eu fui olhar pra trás, o cara me passou, aí ele passou, o outro passou, eu rodei, enfim. Mas assim, cara, que sensação. Obrigado por me dar o spoiler aqui e eu lembrar, cara, por que aconteceu aquilo comigo? Acionei aquela criança de realizar um sonho. Um dos meus treinamentos eu falo o que eu aprendi com o automobilismo. Trabalho de equipe, tempo, hora certa de tomar decisões. Tudo isso eu aprendi com o automobilismo. Só um exemplo. Eu nunca vi ninguém ganhar corrida na primeira volta, mas eu já vi perder. Se você vai muito afoito, você tem uma corrida inteira. Por que você já vai logo na primeira volta querer engolir o mundo? Ali você vai rodar, vai cair para último e você não vai conseguir recuperar. Então, calma. Não se ganha corrida na primeira volta, mas perde. Você pode pôr tudo a perder. Esse é só um dos grandes exemplos que o automobilismo me deu. Isso é para a vida. Calma. Tempo certo. Estuda o adversário. Não vai tentar ultrapassar de primeira. Só se for muito fácil, estiver ali na cara, beleza. Mas se você for, ver que ele tá te... Né, você tem um traçado aqui, um traçado ali, calma. Então eu já vi que ele tá me vendo. Ele tá sacando. Então vou tentar o quê? Fazer ele errar? Vou tentar não jogar o cara pra fora, né? Mas tipo, vou pressionar a ponto de ele frear mais pra frente e não conseguir frear tanto e eu conseguir ultrapassar. Tem várias técnicas, né? Limpas, claro. Então é isso, é estratégia. É estratégia. É um jogo de estratégia, né? E é muito divertido, é maravilhoso. Desculpa, eu me Não, claro. Viu, né, que eu dei uma empolgada aqui, a criança... O ano passado, com tanta coisa que eu fiz, eu acabei me dedicando muito pouco ao kart. Fiz acho que 2 corridas o ano inteiro. Eu rede social assim, eu vi muito pouco. Muito pouco, né? E eu pretendo pro ano que vem correr alguma coisa mais profissional, se der certo. Tanto que você tem, né, o macacão, capacete já tem. Sim, eu tenho. Ali, pro kart, eu participei de alguns campeonatos, tinha uma galera que me patrocinou. Isso. Por quê? Porque eles patrocinaram o sonho do Fernando. Do Fernando criança. Eles não estavam patrocinando um piloto profissional. Eu não sou piloto profissional, eu sou um entusiasta. Né? Eu treino, em 2023, 2024, eu treinava todo final de semana e tal. Aí eu acabei me perdendo por conta de outras atividades, né? Mas aí eles viram que era. Quando sentava no kart, eles viam uma criança, talvez, ali. E eu falei, não, eu tô com você. Todos os meus patrocinadores. 4 ou 5 patrocinadores. Eu não tive custo no meu equipamento, que é uma coisa cara. O automobilismo é caro. Porque eles falaram, não, cara, tô com você sempre gostou disso, agora que você vai, nós estamos juntos, né? Nossa. E vamos ver quem sabe para essa temporada de 2026 a gente tenha outros aí patrocinadores para participar, ou venham os mesmos que nos ajudaram aí ao longo de tanto tempo. Pessoas que acreditaram no sonho. Nossa. Absolutamente. Então hoje eu tô no Tribunal de Contas do Estado, eu sigo lá na área da comunicação, como assessor técnico de comunicação do tribunal. Esse é o meu trabalho. Esse é o que... Full time, né? Tô ali viajando o estado de São Paulo, levando as questões do tribunal, gravando os programas do tribunal, que passa na TV Alesp, passa no interior de São Paulo em algumas emissoras, para falar sobre fiscalização do dinheiro público. Esse é o meu trabalho. O trabalho do tribunal é esse, fiscalizar o dinheiro público gasto no estado de São Paulo. É um baita trabalho, é uma coisa assim que mudou minha carreira, que aí eu saí de vez de veículos de comunicação, quando houve esse convite em 2022 para eu ir para o tribunal. Né, pelo conselheiro Dimas Ramalho. Isso mudou minha vida, fui trabalhar com dados, comunicação pública era uma coisa nova, né, então fui me aprimorar, é onde eu tenho me aprimorado, comunicação de setor público, né, porque precisa ser melhor comunicado para o cidadão entender, né, isso é fundamental. Você é a pessoa. Isso é fundamental. Então esse é o meu trabalho em tempo integral. Fora isso tem as narrações, né? Eu comecei ano passado com um grande amigo Felipe Pestana, por brincadeira, fazendo no meu canal no YouTube as narrações, porque eu e ele, a gente sempre assistiu junto Fórmula 1, ficava comentando no WhatsApp as bobagens. Tá? Se a gente fizesse o que a gente faz no WhatsApp, as pessoas verem, é uma resenha, não é nenhuma transmissão. E daí, dessa brincadeira de criança, divertido, vieram 2 convites profissionais. Então hoje eu sou narrador do canal N Sports, né, e do canal Acelerados, que é do Rubinho, para a Fórmula E, né, que é a competição dos carros elétricos, os carros mais rápidos do mundo, né, da competição da Fórmula E. E vou narrar a Indy Next, que é a categoria de acesso à Fórmula Indy, pela Com Brasil TV, que é a maior TV pública do Brasil.
também é um convite que veio por conta dessas brincadeiras de criança que se profissionalizaram, né? Então é muito legal ver como a vida leva a gente nisso. Em paralelo, ainda faço as mentorias, né, cerimônias, palestrante, mediador de debates, de eventos, né? Faço bastante isso aí pelo Brasil, né? Graças a Deus tem um pessoal que gosta de quando eu faço, né, os eventos, enfim. Olha o tamanho da comunicação, hein? Tudo é comunicação, você vê? Olha o tamanho da comunicação. Tudo é comunicação, seja num palco, num estúdio, Não fazia ideia. né? Seja num texto, seja num vídeo, tudo é comunicação e sempre vai ser. E sempre vai ser, né? A gente só aprende se comunicando, a gente só consegue se relacionar desde uma questão de amoroso, né? Relacionamento afetivo, né? É o termo correto, até uma questão profissional, só se comunicando. Eu falo isso para os meus colegas, para os meus... aquela menina bonita, isso, aquilo outro, mas você já falou para ela que você gosta dela? Vai convidar ela para sair? Ou você vai morrer na dúvida? É só se comunicando que a gente consegue. Você não ia estar casado com a tua mulher se vocês não se falassem pra, vamos ver, tomar um sorvete e tal. Há quantos anos vocês estão juntos? Eu e minha esposa há 24. Você há 24 anos. Se não tivesse... Alguém teve isso, né? Alguém quebrou esse gelo aí. É como? Aqui, ó, falando. Senão vocês não iam ter se encontrado, não iam ter essa filha maravilhosa de 23 anos, não iam ter essa família maravilhosa. E pra se manter também. E pra se manter também, com muita conversa. Cara, fenomenal. Fernandão, eu já te faço aqui o convite ao vivo gravado, né? Você só manda a data que a gente vem. Porque, cara, esse assunto aqui a gente vai bater o martelo nela sempre, da comunicação, porque é o que tem hoje em dia, né? Um monte de curso surgindo, um monte de gente de nada. Aí eu olhei e falei assim, cara, tudo bem, tá tudo certo, as pessoas vendem curso. Mas tem algum ponto aí que parece que as pessoas parecem que então eu preciso comprar para poder aprender. Não, pera. É porque parece que a nossa sociedade ela entende tudo o inverso, né? E eu comecei a enxergar, não, se tá mostrando isso, quer dizer que o assunto é muito importante. Então, peraí, vamos se aprofundar nisso aqui. Exatamente isso. É exatamente isso. E você, pra mim, você é minha referência, tá? Obrigado, eu fico muito feliz. Eu te falei um pouco nos bastidores isso, então já te falo aqui, porque literalmente a forma de você falar, quando eu te vi num podcast, cara, muito tranquilo, muito relaxado. Aí eu entendi que você resumiu numa palavra. É pra se divertir. É pra se divertir. Muita gente me ajudou, Carlos. Muita gente fechou porta, mas eu penso nos que me ajudaram. Então, eu quero ajudar muita gente. Eu tenho que devolver isso. Né? Eu ouvi isso de uma palestrante de Moçambique, eu não lembro o nome dela agora. Quando eu morrer, que eu espero que demore muito. Amém, amém. Eu quero morrer seco, vazio. Mas como assim vazio? Porque eu quero que todo mundo tenha pegado algo de mim durante a minha vida. Quero morrer vazio. Entendeu? Leva um pouquinho de mim que se te ajudou, que se te fez melhor. Então, ela é uma pessoa que depois eu precisava falar dela, agora me fugiu o nome. É uma pessoa que hoje dá palestras em Moçambique, ajuda pessoas em Moçambique, um país muito pobre da África. E ela mesma não tinha o que comer. Ela falava quando criança, sabe qual era o sonho dela, Carlos? Usar talher. Ela ia nos restaurantes, ficava criança olhando assim quando criança, porque ela achava bonito as pessoas comendo com talher. E ela não tinha essa chance. Uma vez ela foi atropelada, criança. Todo mundo preocupado com ela no hospital. Ela estava feliz, sabe por quê? Porque no hospital ela ia dormir numa cama. Você entende a referência dela infantil? E hoje ela ajuda as pessoas a comer, a ter tratamento de saúde, a se evoluir para não passar. Muitas vezes é isso, é não passar pelo que eu passei quando criança também. E ela veio aqui nesse mundo exatamente para isso. Exatamente. Então ela quer morrer vazia, que as pessoas levem tudo dela. Adorei. É bonito isso. Caduzão, será que fechamos bem agora? Com essa? Minha Nossa Senhora. Fernando, suas redes sociais, por favor. Suas redes sociais, como a galera te acha. O Instagram o meu site vai passar por manutenção, mas é o fernandomartins.jor.br. Tem um pouquinho da minha carreira lá e tal. Mas tá funcionando. Mas a rede é o Instagram mesmo, que é Fernando Martins _FM. Né? Lá tem, eu vou dando algumas dicas de comunicação. Né? Eu vim do rádio, né? Inclusive,
o rádio vai ser sempre a minha paixão. Isso aqui é rádio que a gente tá fazendo. Curiosamente tem câmeras filmando a gente, mas a essência do rádio que é conversa ao pé do ouvido, né? Muito bom. Que é aquele companheiro que sempre fala com a gente. O rádio é minha paixão de vida. Fernando Martins _FM. No TikTok também tem. Só que lá no TikTok é exclusivamente para análise de Fórmula 1. Ah, e agora, apaixonados como eu. Isso, pode seguir Fernando Martins FM no TikTok. E agora eu vou começar a abrir para outras categorias que eu tô trabalhando também, né? Tive que aprender novas categorias, né? Muito bom. Porque o hiperfoco era Fórmula 1. Agora a gente vai abrir no leque para as outras categorias aí. Imagina como esse Fernando criança deve estar se divertindo. Nossa, você vê, amanhã tem mais. Eu já saí feliz hoje porque amanhã eu sei que tem mais, né? Nossa, cara, que delícia. Então é o meu dia no parque, sabe? Ah, muito bom. É o meu dia no parque. Pô, Fernando, eu adorei o papo, eu espero que você tenha gostado muito, também. Muito. Pô, aqui eu tô em casa, cara. Você é um excelente condutor, você deixa a gente à vontade pra falar. Muito obrigado. Pô, vindo de você, aí, Cadu. Pô, Fernandão, muito obrigado e... Cara, é certeza, iremos falar sobre esse assunto e vou, claro, aproveitar aqui, falo isso publicamente, porque eu falo às pessoas, o que eu puder aprender e contribuir e compartilhar é o quê? É isso que eu vou fazer agora. Que nos próximos você possa me ajudar também a fazer um roteiro, né, pra aprender a seguir certinho aqui. Porque, claro. Porque ainda mais o assunto, se a gente for falar sobre comunicação, consciência, falar do lado interno, é extenso, e aí como que a gente faz para não... encaixar para um assunto ficar gostoso. Sim, não, sem dúvida. Não tenho dúvida, não. Maravilha. Estamos aqui para isso. Legal. Fernandão, irmão, muito obrigadíssimo. Obrigado, tá? Sucesso nessa nova temporada. E só 2 recados e duas. Eu não vou deixar conselhos, mas só 2 coisas para você. Não pare e divirta-se. Muito bom, muito bom. Muito bom, adorei. Turma, nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Divirtam-se. Divirtam-se. Adorei.